é um filme desta agenda woke, coloca a igreja como se ela estivesse de perna pro ar. Notemos como o discurso sincero e emocionado do cardeal Lawrence, em que sua fraqueza emerge como nobreza por uma habilidosa manipulação de conceitos, induz seus colegas de conclave e os espectadores do filme a um entendimento diverso e herético da doutrina católica, sobretudo pelos pedágios que paga ao sentimentalismo mundano da contemporaneidade, hoje comumente sintetizados como cultura woke. Esse vídeo se trata de uma denúncia. Uma denúncia a um certo filme que está ganhando ampla notoriedade nos últimos meses, se apresenta como um filme cristão, que é destinado aos cristãos e católicos principalmente, mas que na verdade está verdadeiramente difamando a imagem da nossa igreja e distorcendo totalmente os dogmas da religião cristã. E em meio a isso, eu, Luiz Gabriel Rodrigues, como o cristão verdadeiro que eu sou e me considero, eu vi que era necessário gravar algum vídeo expondo o que esse lixo desprezível em forma de filme retrata, para mostrar para aqueles cristãos que às vezes não têm muito discernimento qual o real propósito desse lixo de filme, e provar definitivamente que ele não é feito para os cristãos, e que na realidade é fruto dessa agendinha woke, que como todos bem sabem, é contra todos os nossos preceitos e costumes cristãos e conservadores, e contra a própria Igreja Católica. Ok, com o propósito desse vídeo em mente, vamos começar com a história desse filme. A história do longa acompanha Thomas Lawrence, um cardeal do Vaticano que, no contexto do filme, é responsável por organizar uma conclave após a morte do Papa. Para quem não está familiarizado, conclave é uma espécie de eleição realizada no Vaticano para eleger um novo Papa após o anterior padecer ou ser destituído. Enfim, e é em meio a essa conclave que Lawrence começa a descobrir uma série de escândalos de corrupção que estão ocultos no Vaticano. E é com base nisso que a história vai se desenrolando. O filme já começa errôneo quando analisamos a maneira com que os cardeais foram representados. Você vê, por exemplo, alguns que defendem e aderem a ideias progressistas e liberalistas com todo tipo de ista que você possa imaginar. No filme, você vê esses cardeais falando asneiras, daquelas que são típicas da esquerda, relativizando os ensinamentos mais sagrados da Bíblia e defendendo ideias que viram do avesso às sagradas escrituras. Sem dúvida, o personagem que melhor evidencia isso é o cardeal Bellini. Digam que defendo uma abordagem sensata para questões como os gays e o divórcio. Digam que defendo nunca retornar aos dias da liturgia em latim ou às famílias com 10 filhos, porque era a vida que mamãe e papai conheciam. Aquela foi uma época feia e repressiva e é bom que tenha terminado. Digam que eu defendo o respeito às outras fés e a tolerância a outras opiniões dentro da nossa própria igreja. E digam que eu acredito que as mulheres devem ter um papel mais ativo na cúria. Vamos deixar as mulheres de fora. Por quê? Irmão, eu não tenho a intenção de esconder minhas opiniões ou fingir ser outra pessoa que não eu mesmo para influenciar quaisquer colegas indecisos. Logo, se deseja fazer campanha em meu nome, garanta que minha mensagem esteja clara. Eu defendo tudo aquilo que o Tedesco não defende. Eu nem preciso enfatizar como o discurso desse cardeal simplesmente ridiculariza os preceitos da Bíblia. O mais absurdo é que o cardeal, que demonstra ser o mais tradicionalista, sensato e de certa forma alinhado com os princípios da igreja, no caso, o cardeal Tedesco, é totalmente demonizado pelo filme e rotulado como um homem retrógrado que representa uma ameaça ao Vaticano e que pode impedir o progresso da igreja. Se nós liberais não nos unirmos, Tedesco se tornará papa. Eu não quero ver Tedesco virar papa. Ele levaria nossa igreja de volta a uma era retrógrada. Mas para aquele cristão verdadeiro que tem um mínimo de conhecimento sobre a Bíblia, sabe que é exatamente assim que a igreja deveria ser. A igreja, de maneira alguma, deve tomar uma abordagem moderna, liberalista, pois isso iria contrariar os próprios fundamentos da mesma. Inclusive a Bíblia é bastante clara em relação a isso. Em Gálatas,
mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Assim, como já vê-lo dissemos, agora de novo, também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Bom, como você viu, cara, o evangelho de Cristo jamais, em hipótese alguma, deve ser alterado. Simples assim. Mas como vocês viram, não é isso que o cardeal Bellini defende. Tudo isso que eu citei, meus amigos, é apenas o início desta verdadeira obra do anticristo, que blasfema contra a nossa religião e a desrespeita. Na sequência, em um determinado trecho do filme, os cardeais reiniciam uma discussão a respeito das ideias um do outro, e em meio a essa intriga, surge um terceiro cardeal se envolvendo nela, ao ponto que esse cardeal inicia um discurso, no mínimo polêmico, que contraria totalmente as Sagradas Escrituras. No discurso, ele diz que a igreja não deve pensar no passado, mas sim focar no futuro, e apenas no futuro. Em la elección y el poder. Y estas cosas no son la iglesia. La iglesia no es la tradición. La iglesia no es el pasado. La iglesia es lo que hagamos en adelante. Eu sei que para alguns este pode parecer um discurso confortante e até pacifista, mas na realidade, esse discursinho desse cardeal não é nada mais do que o discurso que o mundo quer ouvir. Mas obviamente, o que o mundo quer ouvir definitivamente não é o mesmo do que a igreja quer ouvir. Portanto, esse discursinho está bem errôneo, pois a própria Bíblia deixa claro que o que Deus uniu, o homem não separa. Ou seja, quem edificou a igreja foi Cristo, e ninguém, nem ao menos o Papa, tem autoridade para mudar e modernizar a igreja, ou alterar suas doutrinas. Ainda nesse discursinho do mexicano, ele, é claro, continua explanando aquele pensamento woke, de que o que a igreja prega é retrógrada, e toda essa balela típica que a esquerda ama falar a respeito dos cristãos. Então sim, pessoal, o discurso desse cardeal mexicaninho peca, e peca muito. Sem piadas aqui. Prosseguindo com a história desse filme medíocre, após o protagonista Lawrence impedir o cardeal corrupto de se eleger, espalhando provas para outros cardeais que ele deveria ter sido afastado do cargo por ordens do Papa, a eleição final se inicia, e finalmente o filme revela o resultado dela. E é nesse momento em que o longa definitivamente deixa claro qual a sua verdadeira mensagem ideológica. Sim, meus amigos, foi exatamente o mesmo cardeal que proferiu aquele discursinho liberal que venceu as eleições. Mas não se engane, esse homem é muito pior do que aparenta ser no filme. Pois, na cena final do filme, o filme nos revela simplesmente que esse mexicano é, na verdade, ela, uma mulher. Ou seja, pessoal, essa desgraça de filme profanador, além de tudo, ainda insinua que qualquer pessoa, até aquelas que contrariam a sua própria natureza, a qual foi definida por Deus, pode exercer esse santo cargo que é o papado, mesmo que seja uma pessoa que se encontra em pecado mortal. E para aqueles que nesse momento já estão pensando em meter o pau em mim nos comentários, me chamando de homofóbico e baitolofóbico e todo tipo de fóbico possível, saiba que a palavra de Deus é direta e reta sobre essa questão de relacionamento gay. Em Levíticos, capítulo 18, versículos 22 a 24, é dito: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Ou seja, a homossexualidade é totalmente rejeitada pela igreja, e ponto final. E quem tenta relativizar isso está simplesmente contrariando a lei de Deus, ou em outras palavras, contrariando ao próprio Deus. Por fim, pessoal,
O filme termina simplesmente com o protagonista do filme, que durante todo o longa lutou para manter a ordem no conclave, se conformando com o fato de um cardeal gay ter sido eleito papa. E termina assim. Bom, esse filme é mais do que desprezível. É uma ofensa a todos nós que somos cristãos verdadeiros, que seguem a palavra de Deus com fervor e disciplina. Eu não consigo medir proporções de como é absurdo o que esse lixo retrata. E assistindo a ele, eu entendi por que filmes como esse são indicados ao Oscar. Infelizmente, essa ideologia maldita da esquerda está destruindo o entretenimento. Não apenas nos filmes, mas em praticamente todas as áreas. E o que nos resta, pessoal, é criticar, é votar com a carteira, é se manifestar contra isso, é reprimir, pessoal. Essas produções aí que abordam essas pautinhas de esquerda, pois é só dessa maneira que isso terá um fim, pessoal.